Bem-vindos a todos para mais uma oportunidade que eu quero comentar algumas coisas sobre vários assuntos, né? E quero dizer alguma coisa também sobre o catálogo de plantas medicinais, que são inúmeras as plantas e ervas medicinais que é bom para a saúde, né? O acervo atual de plantas medicinais, né, conta com mais de 300 espécies, né? Porque são milhares e milhares de plantas, né? Atualmente há registro de 2.160 unidades, quer dizer, unidade básica de saúde que disponibilizam fitoterápicos ou plantas medicinais, né? Então, está sendo muito procurado, está sendo muito usado as plantas medicinais que está registrado na biblioteca virtual, né? Em saúde do Ministério da Saúde, né, que fala sobre esse assunto, né? Fiocruz disponibiliza bancos de dados sobre plantas medicinais. São muitas as plantas e ervas medicinais, né? O Instituto de Tecnologia em Farmacos, né, que é Farmanguinhos, né, Fiocruz, disponibiliza mais um benefício para a comunidade científica e a sociedade, e trata-se de banco de dados que reúne as informações bibliográficas disponíveis sobre plantas medicinais a partir do conhecimento tradicional, né? Então está aí, né? A plataforma resulta de um estudo realizado pelo Herbário, Coleção Botânica de Plantas Medicinais, o CBPM, do Centro de Inovação em Biodiversidade e Saúde da Unidade, né? Com o apoio da Vice-Presidência de Pesquisa e Coleção Biológica, né? Está aí, né? A iniciativa tem como objetivo valorizar o conhecimento popular e a pesquisa etnobotânica, a fim de estimular a repartição de benefício com a comunidades provedoras. Então está aí, né? São muitas plantas e ervas medicinais, né? O catálogo é enorme, né? O catálogo de plantas medicinais é importante, é necessário, com certeza, né? Descubra seu poder da natureza com as plantas e ervas medicinais, que há séculos povos ao redor do mundo têm utilizado essas preciosidades da terra para promover o bem-estar e tratar variedades de problemas de saúde, né, condições de saúde, problemas de doença, moléstia, né, desde ervas aromáticas até raízes exóticas. Essas plantas oferecem uma alternativa natural e holística ao tratamento convencionais, quase sempre com efeitos adversos muito danosos para o organismo humano. Mas, porém, as plantas medicinais usadas na medida certa não dá problema, não
dar dano, né? Desde que as pessoas usem com sabedoria, né? Plantas medicinais de A a Z, né? Então, são milhares de plantas, por exemplo, a equinácea. A equinácea possui baixa toxicidade, é usado nas doses certas, não tem problema, mas requer cautelas. Crianças, gestantes e latentes, crianças não pode usar, a não ser por indicação de profissionais, né? Gestante também não pode. Não é tudo que as gestantes e as lactantes podem usar, né? Tem que tomar cuidado e tem que estar a par de como usar as plantas medicinais. As pessoas não sabiam que o chá de casca de banana é um poderoso antidepressivo. Assim diz na literatura, né, que fala sobre plantas medicinais. A casca de banana que a gente joga no lixo como se não fosse nada. É muito bom para problemas antidepressivos. Ela é antidepressiva. A sálvia, a salva officinalis, são plantas que tem na horta, né? A sálvia também, a sálvia tem baixa toxicidade. Se corretamente dosada, porém, seu óleo é essencial, é tóxico, né? É tóxico, tem toxicidade no óleo, né? Tem que saber usar também. Porém, a sálvia tem baixa toxicidade. Dente de leão, que é Taraxacum officinale, né? Taraxacum officinale, né? O dente de leão é uma planta amplamente reconhecida por suas propriedades medicinais e nutricionais. Louro, o louro também, que nome científico é Laurus nobilis. O louro também apresenta benefício como analgésico, antitumorais, indicado para uso interno em infusão e externo também, né? O poejo, que quer nome científico também do poejo, é Menthapulegium. O poejo possui propriedade antioxidante, diurética, digestiva, indicada para doenças respiratórias, menstruais, irregulares. A terramicina, ela é roxa, né? É uma planta roxa, que o nome dela é Alternatera brasiliana. A terramicina também, conhecida como Alternatera brasiliana ou tenela, destaca-se como uma planta de baixa toxicidade. Também o chapéu do sol, ou sete copas, né? Que o nome científico é Terminalia catapa. São nome esquisito da gente falar, né? É um nome meio esquisito, mas tem que levar a sério o nome científico também. A amendoeira da praia também, que é o chapéu do sol, ou chapéu do sol. É uma planta com baixa toxicidade, de usos variados para vários problemas de saúde. A pimenta do macaco, que nome científico também é o Piper aduncum,
A pimenta de macaco, usada corretamente, é pouco tóxica e tem múltiplo benefício como antibiótico, né? Contra a leishmaniose, né? Leishmaniose. A espinheira santa, que é o nome científico também, que é Maitenus ilicifolia, né? A espinheira santa, conhecida cientificamente, como eu já tenho falado, que é Maitenus ilicifolia. Desponta como uma planta de nova segurança, ele é muito bom para usar, né? Com certeza. Então está aí, né? E são inúmeras plantas, são muitas. Não é possível, com certeza, não é possível eu comentar tudo, né? Não vai ser possível, não é possível. São milhares e milhares de plantas. Eu quero também comentar também sobre advertência, né? E mais atenção às pessoas que viajam, que fazem turismo, que vão trabalhar em outros lugares, que vão para toda parte do mundo, faz viagem a Los Angeles, faz viagem lá na Espanha, em Israel, enfim, em todos os países, né? Na Argentina, no Paraguai e outros países de várias partes do mundo, tem que estar atento, né? E ter muito cuidado, né? Como aquela palavra que o Nazareno disse, né? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Quando se diz vigiar, é cuidado, né? A palavra vigiar é ter cuidado. A palavra vigiar é ter cautela. A palavra vigiar é ter cuidado em descer numa escada, ou então numa escada rolante também, ter cuidado, né? Subir em lugares altos. Isso daí significa vigiar. Isso é importante para as pessoas. Então, é o que o Nazareno disse, né? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Né? E está aí, isso daí é uma realidade. Então, há muitas coisas que acontecem, né? Acontecem vários acidentes, né? Muitas vezes por negligência, né? Por exemplo, acidente nas rodovias, manobras arriscadas, né? Tem pessoas que ele dirige e fazem manobra arriscada. Então, pode dar problema, com certeza, pode dar problema, sim. Manobras arriscadas ou proibidas. Por isso tem que respeitar o sinal de trânsito, respeitar as faixas, né? Quando as pessoas estão dirigindo e quando está numa rodovia, observar as placas. Quando está dirigindo em rodovias, por exemplo, tem que anotar o sinal das placas, anotar as placas, a indicação para entrar numa cidade, né? Para poder entrar em uma cidade, poder chegar até o local determinado, né? Então, fazer o balão, fazer os desvios, saber aonde deve entrar, não entrar em lugar errado, procurar entrar na mão certa, procurar obedecer o sinal, né? O sinal verde, amarelo, tem um sinal
vermelho que as pessoas não podem ultrapassar no trânsito, né? Obedecer às faixas, ter muita atenção, né? Porque manobras arriscadas e proibidas já aconteceu muitos acidentes sobre isso daí, manobras arriscadas e proibidas, né? Excesso de velocidade, pessoas querem chegar muito rápido. Acontece, já aconteceu, e eu não vou falar aqui os acidentes, porque aqui não é o objetivo da gente falar dos acidentes que aconteceu. E nem em nome de ninguém, nem em nome de pessoas, a gente vai sempre evitar de falar. Mas excesso de velocidade já aconteceu muito problema, por exemplo. Imprudência, a pessoa é muito imprudente, né? Quer ultrapassar o sinal. Distração, a pessoa se distrai. Então, isso é um problema. Tem que prestar atenção quando a pessoa dirige, se por exemplo, automóvel ou ônibus que levam pessoas, tem que ter cuidado. E se está, por exemplo, dirigindo só, também tem que ter cuidado. Tem que dirigir para... O motorista tem que dirigir para ele e dirigir para os outros também. Olhar para ele e olhar para os outros, né? Então, isso tem que ser levado em conta. Manobras arriscadas, proibidas, como eu tenho falado, excesso de velocidade, a imprudência no trânsito, distração e outras coisas mais, né? E a gente vê que muitos acidentes acontecem, que pessoas vão passar as férias em um estado ou até mesmo fora do país, em outros países, né? Por exemplo, aquele problema, né? Paredão da Rocha cai sobre lanchas em Capitólio, Minas Gerais. Isso daí aconteceu mesmo. Estavam com as lanchas, né? As pessoas, né? Umas par de pessoas nas lanchas, várias lanchas, né? Passando ali a sua férias, o feriado, né? O momento de lazer. E ali dentro da água, e aquele paredão de rocha desabou sobre as lanchas, né? Alguns foram atingidos, outros não. A lanchas em Capitólio, em Minas Gerais, né? O estado de Minas Gerais. Foi um acidente, a própria rocha caiu sobre a lancha, caiu em cima deles, né? Graças a Deus que não atingiu a todos, mas houve esse acidente no Capitólio, Minas Gerais. A rocha desabou. Então tem que tomar cuidado, né? Na praia do Ceará, em Jericoacoara também, um lugar muito belo, muito lugar turísticos, né? Na região de Danúbia, né? Pessoas também foi acidentado, né? Pessoas, homem, ou seja, o homem e a mulher, o casal, né? Marido e mulher, e mais quatro amigos, né? Eles contrataram um serviço de guia para dirigir o veículo, né? Alugado, modelo SUV luxo. Então, capacidade para 7 lugares, mas sem tração.
né? Aquele veículo tinha capacidade para 7 lugares, mas sem tração. Não tinha tração nas 4 rodas, né? Tração nas 4 rodas não tinha, né? Então, as dunas de areia, lá onde tem muita areia nesse lugar aí, e as pessoas vão ali, né? Fazer o seu turismo ali, e tem muitas areias, né? Como eu tenho falado, e dunas de areia, né? E o carro caiu em 30 metros de altura, né? Daquelas dunas que de areia, são areias, né? Dunas de areia, o carro caiu a 30 metros abaixo. Houve um acidente, quebraram costela, quebraram perna e vários acidentes acontecem muitas vezes nesses lugares, né? E alegam-se que era uma pessoa de menor idade que estava dirigindo. Agora eu não sei por que aconteceu, se ele não tinha experiência, não sei, que caiu de 30 metros e todos eles se machucaram. Isso aconteceu, né? Lá no Ceará, em Jericoacoara. Tô repetindo, né? Na região de Danúbia. Danúbia é um município, entendeu? É uma cidade e eles foram até naquela região do município de Danúbia e aquele carro caiu 30 metros e houve aquele acidente. Então tem que evitar, tem que tomar cuidado, né? Para que isso não aconteça, né? Inclusive tem o Parque Nacional de Jericoacoara, né? Então ali tem o Parque Nacional, né? Desse município, né? Então, infelizmente acontece coisas que não devia acontecer, né? E acidentado também, né? Cai da canoa, outros problemas, né? Pessoas que vão e pisam em areias movediças, né? Também some, desaparece, né? Pessoas que vão, por exemplo, em cima de montanha, cai e também causa acidente. Pessoas que vão tirar foto, que muitas vezes descuida, cai lá de cima do abismo, também perde a vida, né? Com certeza, né? Então, é importante na história da nossa vida ter cuidado, vigiar, né? História de férias, né? Que a gente sabe que transformaram em um desastre, né? Em 17 de novembro de 2020, numa tarde na praia do Pipa, no Rio Grande do Norte, né? Aqui no Brasil, né? E aconteceu, né? Famílias que estavam em cima de uma penha, né? De uma penha, ou seja, em cima de um lugar muito alto, que desabou e eles morreram, né? 3 pessoas e um pet, né? Quer dizer, um cachorro, né? Veio a morrer, né? Que a montanha em cima, né? Daquele local lá que eles estavam ali, né? Em cima da penha, né? De um lugar monte alto, ele estava em cima, de repente desabou e mais de 3 pessoas, né? Caiu em cima deles e eles perderam a vida, né? Até criança, tinha até criança no meio, a família, né? Embora que foi sempre avisado para não ir naquele lugar, porque aquilo lá estava sujeito a cair, né?
foi avisado muitas vezes, mas as pessoas sempre procuravam ir nesse lugar, mesmo sendo avisado, né? Então precisamos tomar cuidado, né? Nos turismos, nas férias, ir na praia, ir em qualquer lugar, né? Em cidades ou até em outro país, precisa tomar cuidado, né? Então o cuidado é muito importante, né? Então é isso aí, né? A gente vê também o brasileiro, né, que perdeu a vida também, né? Brasileiro morreu no monte do Paquistão em acidente de parapente, né? É o tipo de uma parecido asa delta, né? Mas é parapente é o nome, né? Parapente, é isso mesmo, né? Um brasileiro, né, morreu no monte do Paquistão em acidente de parapente. E outros, né? E outros estrangeiros também, nessas viagens aí também, a gente vê que perdeu a vida, né? Então tem muitos perigos que a gente tem que vigiar. Vigiar e atenção, tomar cuidado com esses esportes radicais, né? Esses esportes radicais é muito perigoso, é muito arriscado, né? E a gente vê que vários estrangeiros, né, nestas viagens turísticas nas montanhas do Paquistão, né, ao voar com um parapente, né, veio a perder sua vida. Por exemplo, alpinista, né? Os alpinistas eles arriscam muito, subir em montanhas, né? Ir colocando, né? Um negócio para ficar segurando e subindo nas montanhas, né? Pendurado na montanha até subir lá em cima. Isso também é muito perigoso, é muito arriscado, né? E assim por diante, né? Os turistas, os avalanches das neves. A gente sabe que teve uma família não, foi um grupo mesmo, um grupo de turista que houve uma avalanche, eles estavam ali onde tinha montanhas e houve uma avalanche muito grande de neve, quase que pegou eles, faltou pouco, se eles tivessem um pouquinho mais no lugar mais abaixo, não ia ficar nenhum com vida, né? E essa avalanche pegou com toda a força, a avalanche de neve, e estava em 10 pessoas ali, mas conseguiram se salvar dessa avalanche de neve, né? Então aí está o perigo, né? Essas pessoas que vão muito nesses lugares, montanha, lugares altos, isso é muito perigoso, a gente sabe que é perigoso. Também a montanha-russa, né? Que também aconteceu, pessoas na montanha-russa, aconteceu o acidente, não sei o que quebrou nas pessoas lá, e estava em dois numa montanha-russa e bateu o negócio não sei o que partiu lá, que bateu no rosto de uma pessoa e machucou aquela pessoa, né? Então, está aí. E também pessoas que foram todos ali naquela montanha russa mesmo, né? E essa montanha russa, ela subiu e ficou parado lá em cima, ela não conseguiu dar a volta, fazer a volta completa. Ficou paralisado e o povo tudo lá em cima da montanha russa.
e depois ela voltou para trás. Voltou com toda a força, porém, não houve acidente, não aconteceu nada com as pessoas. É que houve um problema que acho que o motor lá tem o equipamento, não conseguiu, não teve força para subir na montanha russa e descer no lugar que era para descer, né? Parou ali, o motor não conseguiu levar, né? O povo tudo em cima daquela montanha russa e ela desceu para trás, né? Mas não aconteceu nada. Graças a Deus, né? Graças a Deus que não aconteceu nada, né? Mas tem muitas coisas que acontecem, né? Tem, por exemplo, acontecimento lá no deserto, na Patagônia, na Argentina, né? Viagem turística que tenha acontecido, né? Tem acontecido coisas ali também, em muitas viagens. As pessoas precisam tomar cuidado com viagem, né? Tomar cuidado, né? Para que não aconteça as coisas, né? Então acontece muito, por exemplo, ali na China tem um lugar chamado de Caminho da Morte. É uma atração na China que existe, né, até hoje. E essa atração aí, o povo, né, muita gente, muito jovem vão ali. Chamado de Caminho da Morte, como eu tenho falado. Calcula-se que 100 pessoas por ano perde a vida ali naquele caminho da morte. Porque ali é um lugar muito estreito, que as pessoas lá na altura, ele tem que andar num caminho estreito e ainda tem que pôr uma correia embaixo, né, segurando. As pessoas têm que se segurar, né, na sua barriga, no seu corpo. Tem que ter um engate de segurança para não cair lá de cima. É muito estreito e as pessoas vão ali para chegar num restaurante, né, de Pequim, para chegar lá em cima, porque lá tem um tipo de um restaurante, tipo de um templo, né? Parecido um templo, mas é onde as pessoas também vão ali para se alimentar, né? Então ele se arrisca a subir aquela montanha numa escada, depois tem que chegar, subir até certo limite e caminhar num caminho estreito que só pode andar uma pessoa. E ali tem as pessoas com as correias no corpo para não cair lá de cima. Mas muitos, como lá não é obrigatório usar aquelas correias, tem gente que vai caminhar sem as correias, né? Sem aquele equipamento de segurança e acabam caindo lá de cima. Cair lá de cima, perde a vida. E calcula-se nos comentários que mais de 100 pessoas por ano perde a vida porque vão lá em cima, não usa equipamento de segurança e cai lá de cima e perde a vida, né? Então, esse caminho da morte, calcula que 100 pessoas perderam a vida, né? Uma trilha mais letal, é uma trilha, é um estreito, é estreitinho, a pessoa tem que andar ali, agarrado ali na montanha, né? E fica na província de Xiangji, Xiangji, é, é isso mesmo, na China, né? Xiangji, na China, e tem que andar, para chegar lá, tem que andar, caminhar 1.000 quilômetros a distância de Pequim. É 1.000 quilômetros a distância de Pequim, que é a capital, né, da China. Tem mais ou menos 15 horas de viagem de trem
até chegar no caminho da morte. 15 horas de viagem. Tem que pegar o trem, viajar 15 horas, como eu estou falando, como eu estou mencionando, e depois chegar lá, subir uma escada e entrar naquela trilha letal, né? E é difícil de passar aquela trilha, porque tem pessoas que vão e tem pessoas que vêm. E tem que mexer no equipamento de segurança para poder passar e deixar o outro passar, né? É muito arriscado, né? E tem muitos problemas. Pessoas que vão no mar, que procuram ir no mar, que procuram ir nas praias, tem que tomar cuidado, né? Tem os tubarões, né? Tem vários arriscado, né? Várias coisas que podem acontecer com a pessoa. Então tem que tomar cuidado, né? As ondas também, né? Tem pessoas que vão nas ondas, tem pessoas que vão fazer esporte nas ondas, né? Então tem que tomar cuidado. Então eu volto a repetir, né? O que o Nazareno, né, disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então está aí, né? Então eu também quero falar outro assunto também. Então são muitos os acidentes, né? Eu podia até falar muito aqui, mas ainda vai dar tempo de eu falar alguma coisa. Vamos ver aqui alguma coisa que fala sobre esse assunto, né? Há vários problemas que podem acontecer, né, com os turistas, né, em viagem, né? Problemas que são, por exemplo, perda do passaporte. Tem pessoas que perde, né? Perde passaporte, perde carteira, esquece celular. Por isso tem que fazer uma memorização, né? Uma educação na mente, né? Pessoas que esquecem muito precisa fazer uma terapia mental, né? Fazer uma terapia mental para não esquecer, porque tem gente que esquece tudo, né? Esquece chave, esquece carteira, esquece mochila. A pessoa quando vai viajar, ele tem que estar sempre com a mochila junto. Não pode deixar a mochila separada, sempre carregar junto, tudo tem que ser junto. O celular tem que tomar cuidado, né? E quando é lugar muito assim, tem muita bandidagem, nunca ficar com celular, carregando o celular na mão. E nem corrente de ouro no pescoço, nem corrente de ouro, nem relógio de ouro. Para viajar, procure deixar corrente de ouro, né? Relógio de ouro, tudo isso, né? Tudo que as pessoas usam de ouro, então as pessoas têm que deixar isso daí quando está viajando, né? Perda de passaporte, né? Caso a pessoa perda, né? Então tem que contactar a embaixada ou o consulado do seu país, né? Mais próximo, né? Imediatamente, né? Para obter um documento de viagem de emergência, né? Por exemplo, as pessoas podem, isso daí, todos nós estamos sujeitos a passar por vários problemas, né? Mas a gente tem que ter cautela, prudência e vigilância. Problema de saúde, emergências médicas, né? Então é importante um seguro de viagem,
Geralmente as pessoas que vão viajar, ele tem que ter um seguro, né? Quando viaja de avião, de ônibus, tem que ter um seguro de viagem que cubra as questões médicas e saiba onde encontrar os hospitais, as clínicas locais. Em caso de emergência, ligar, né, para o número de emergência local. Por exemplo, furtos ou assalto, né? Então tem que mantenha cópia digitais de documentos importantes necessário. Em caso de roubo, faça um boletim de ocorrência na polícia local e avise seu banco, seu cartão de crédito que foram levados, né? Perdeu um cartão, você já tem que avisar o banco, tem que avisar certinho, né? Tem que fazer, né, os processos necessários, né? Cancelamento ou atraso de voo, por exemplo, né? Entrar em contato com a companhia aérea para conhecer suas políticas de realojamento ou compensação, né? Tenha um aplicativo de informação de voo instalado para atualização. Problemas com hospedagem, né? Tudo isso tem que ser levado em conta, né? Certificar-se de ter confirmado todas as reservas antes de viajar. Em caso de problema, fale com um serviço de atendimento ao cliente ou procure alojamento alternativos. Tem que ver tudo isso daí, né? Problemas com cartões de créditos, bancos, notificar seu banco sobre sua viagem internacionais ou nacionais, né? Antes de sair, tenha um cartão de reserva e acesso ao dinheiro em espécie, como backup, né? Por exemplo, perda de bagagem. Informe imediatamente a companhia aérea. Tenha sempre itens essenciais e uma muda de roupa na bagagem de mão. Tudo isso as pessoas têm que levar em conta quando está viajando, né? E beber água, não esquecer de beber água, que as pessoas que viajam não podem esquecer de beber água para não ficar desidratado, né? Porque se as pessoas não bebem água como deve, ele fica desidratado e pode se sentir mal também, pode se sentir mal. Não comer coisas muito salgadas, né? Frituras, nada disso, né? Coisas frituras, comer mais frutas, hortaliças, saladas, né? As coisas mais natural, nunca comer nada engordurado, né? Coisas que tem muita gordura, muita carne gordurosa, também não pode. Quando está viajando, comer mais hortaliças, legumes, coisas mais naturais, frutas, vitaminas naturais, tudo isso numa viagem é importante, né? Porque se a pessoa estiver viajando e dá uma diarreia, disenteria, aí fica ruim, né? Aí atrapalha, né? Desastres naturais, né? Então conheça bem as rotas de evacuação e siga as instruções das autoridades locais. Mantenha-se informado sobre as condições locais, né? Então, sobre os desastres naturais que acontecem. Então, tem que ter as indicações e orientações. E as pessoas que dirigem, eu aconselho usar sempre o GPS, que vai ajudar, né? Pessoas que viajam muito, pessoas que seja carro particular, seja carro de passageiro, tem que ter um GPS, sim, um GPS para
ajudar nas viagens, né? Que isso é importante. E tomar cuidado e manter a velocidade, não correr muito, ter cuidado em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos, né? Problemas legais. Então, os problemas legais é familiarize-se com as leis locais, tem que saber as leis, o que é permitido, o que não é, né? E os costumes do lugar que está visitando. Se você se envolver com problemas legais, contate sua embaixada imediatamente. Se envolver com problemas legais ou ilegais, né? O melhor é que não se envolva com problemas ilegais, né? Mas tem que estar familiarizado sobre a lei do país, com certeza, né? Isolamento por doença, né? Por exemplo, algum problema de saúde, gripe, resfriado, qualquer problema, né? De virose, né? Então, as pessoas devem seguir orientação locais de saúde pública e manter contatos mínimos e informar-se sobre opção de assistência médica e seguro para cobrir custo inesperado, né? Tudo isso é muito importante, sim, na viagem. Tem que ter os cuidados necessários, com certeza, né? Tem que ter cuidado, porque a gente sabe que acontece muitas coisas desagradáveis. Então, vamos ter cuidado, né? 93% dos acidentes de turista ocorrem por falta de sinalização sobre risco, né? Então a gente vê, né? E 70% dos acidentes ocorre por negligência do profissional. Ele é negligente, né? E 77% é descaso com equipamentos de segurança e de proteção, né? EPI, né? Então, descasos por equipamento, tem que usar os equipamentos, né? Pessoas que vão fazer trilhas, pessoas que vão tem que tomar cuidado, por exemplo, muitos acidentes, né, com essas trilhas, esses problemas que acontecem, né, são, são inúmeros os acidentes, como eu tenho falado, tirolesa, né, aquele esporte, né, que as pessoas ficam pendurado numa corda e usa a tal de tirolesa, né? Acho que é tirolesa que usa. E tem acontecido acidente com esse tipo de esporte que as pessoas atravessam pendurado numa corda e outros, né? Tem outros que as pessoas pulam lá de uma altura pendurado também numa corda. São esportes perigosos, né? Com certeza, né? Então tem que tomar cuidado, com certeza, tem que tomar cuidado, né? Alpinista, pessoas que usam asa delta também, as pessoas têm que conhecer para usar asa delta e qualquer tipo, né, de que se diz para voar, né? Voar assim em cima da montanha, né? Então, está aí, né? 70% é negligência do profissional, né? Os acidentes que acontecem é porque é negligente, né? E 77% descaso com equipamento de proteção, né? Tem que usar os equipamentos. 49% imperícia do prestador de serviço, né?
Os guias têm que ser guia experimentado para indicar às pessoas a uma viagem turística, que nem lá em Israel, tem muitos guias lá, são seguros, eles são muito seguros, eles indicam certinho. Lá no estado de Israel, eles levam as pessoas no lugar certo, com cuidado, com certeza, tem que ter cuidado, tem que ter conhecimento, né? E 57% dos acidentes é falha dos equipamentos, né? São falha dos equipamentos, né? E 19% é condições climáticas inadequadas, né? A vez está muito fumaciado, né? Tá um tempo meio fechado, né? Meio fumaciado também é o problema, muitas vezes, de acidente, né? Condições climáticas inadequadas, chuva demais, tem tudo isso, né? 46% do acidente, imprudência do turista. Está aí um alerta, né, para os turistas, os que vão fazer viagem de um país para o outro. Está um alerta. Sempre andar com cuidado, com vigilância, com prudência, ser astucioso, astuto como a serpente. Quer dizer assim que eu quero explicar por que ser astuto. Porque a serpente ela se prepara para o bote. Assim também o viajante, o que vão viajar, tem que se preparar para a viagem, né? Viajar, tomar muito cuidado para não acontecer acidente e concluir aquela palavra que diz assim: vigiai e orai. Aí as pessoas, o viajante, tem que orar, né? Aquele que vão viajar, fazer turismo, tem que orar, tem que pedir a proteção do Criador do Universo nas suas viagens, no seu trabalho, no atravessar a rua, tem que tomar cuidado ao atravessar a rua. E assim por diante, obedecer os sinais, quem é motorista, olhar sempre as placas, né? Olhar quando está chegando no município, né? As placas, o lugar que tem que entrar. Não ser precipitado, não ser afobado, andar com tranquilidade e tomar cuidado, vigiar e orar. É isso aí que tem que fazer, né? Então, muitos acidentes acontecem, né? Foram mais de 3.960 casos, né? Acompanhados em 2002 a 2020, algumas situações que chamaram a atenção, né? A nossa atenção pela recorrência, né? Com base na análise desses casos, temos resultados estarrecedores, né, sobre a quantidade de erro de operação envolvido nos acidentes, né? Como eu tenho falado, né, que conclui-se que 49% dos casos envolveram algum grau de imperícia do profissional contratado, enquanto que 70% dos acidentes ocorreram por negligência do prestador de serviço, né? O descaso, por exemplo, com equipamento de proteção também é grande, principalmente se considerarmos as falhas no uso. E 57% é a ausência de equipamento de proteção, né? 77% alarmante e 93% do acidente ocorreram em lugar sem qualquer sinalização de risco, né? Por isso temos que dar valor ao poder da informação, não da desinformação, né?
a desinformação aí já dá problema. Não se pode desinformar, mas informar a verdade, né? A verdade, né? O grande desafio que se instala nesse momento é conscientizar, né, as pessoas ligadas ao turismo de que o registro de acidente é importante na profissionalização da atividade. Para poder evoluir, temos que medir até para definir a prioridade e estratégia de mudança. É preciso, portanto, que os fornecedores de serviço turístico assumam o papel que lhes cabe nesse momento, nesse cenário de franco desenvolvimento, encarando, né, o problema e compartilhando as conquistas na certeza de que estaremos construindo novos caminhos para que milhares de vidas sejam respeitadas e preservadas. Tem gente que não respeita a vida, né? Tem que respeitar, né? Tem que respeitar aquele, né, que anda de a pé no trânsito. Tem que respeitar, né, o motoqueiro que está com a sua moto, né, transitando no trânsito. Tem que respeitar também os ônibus e outros carros, né? Temos que respeitar a vida das pessoas, né? Temos que ter cuidado, né? Quando alguém está atravessando a rua, nós temos que ter cuidado, né? Porque muitas vezes as pessoas atravessam a rua e está quase pertinho do carro, né? E, então tem que haver o respeito. Por isso tem que ser estar na direção dirigindo com baixa velocidade, né? Porque está em alta velocidade, as pessoas podem atropelar qualquer pessoas, né, que estão passando na rua ou nas rodovias também, né? E precisa tomar cuidado, né? Que certa vez eu peguei uma carona com alguém, né? E de repente surgiu, né, uns bezerros e vaca na frente. E eu disse para a pessoa: cuidado, cuidado, olha a vaca. E ele, na hora, ele não estava vendo, ele, puxa vida, eu nem estava enxergando, nem estava vendo. Eu não sei o que deu no motorista, que ele mesmo disse que não estava vendo a vaca, quase que nós, né, tava eu e ele, ia ser atropelado, né? E é claro, ia bater na vaca e ia causar problema também. Aí eu gritei: ó a vaca, ó a vaca. Aí ele veio falar para mim: eu não estava vendo, não estava, não sei por que ele não estava vendo. A vaca estava na frente e ele não estava enxergando a vaca, não sei que deu na vista dele, né? Mas graças a Deus, Deus deu vitória. Deus dá vitória, né? E a gente também tem que avisar do perigo também. A gente que é um instrumento, que tem que ser um exemplo, fazer a diferença, a gente tem que alertar alguém quando vê um perigo. Alguém que vai num lugar e ali é perigoso, a gente tem que dizer, falar: olha, eu quero dar um conselho, uma orientação para o senhor, a senhora, ou para você, jovem, para não seguir nesse caminho, porque aqui tem muito perigo, né? Aqui é arriscado, né? A gente tem que ser instrumento do bem, né? Para desviar as pessoas do acidente, do perigo, alertar as pessoas, né? Então está aí, né? A missão da associação, né, Férias Viva, tem sido de apresentar a realidade que enfrentamos para criar uma nova consciência, né? O relatório brasileiro de acidente no turismo teve um importante avanço com o lançamento da plataforma online de registro de ocorrências
de acidente disponibilizada em nuvens para o engajamento de todos os voluntários. Então está aí, né? Temos que tomar cuidado. O levantamento de casos de acidentes em turismo realizado por nossa equipe e consolidado semestralmente em um relatório estatístico, usado pela nossa rede de consultores para embasar novas ações e políticas públicas para a prevenção de acidentes. Os dados também são utilizados como apoio às ações de sensibilização em diferentes ocasiões, como nas redes sociais, nas férias, ABAV, exposição, né, de aventura, né, aventura, esportes, a participação nas grandes mídias, né, como no programa, né, e outros programas que fazem aí, né. Então está aí, eu não posso continuar somente num assunto, né. Então as pessoas têm que tomar cuidado, com certeza, né. E eu não vou continuar porque já está terminando. Tenho os acidentes de trabalho também, que eu poderia até falar, mas não vai ser possível, né? O que é o acidente de trabalho? Por isso que as pessoas têm que usar, né, sapatão, né, usar aqueles equipamentos de segurança, né, usar luva quando precisa no trabalho, né? As pessoas têm que tomar cuidado, né? Causas comuns do acidente de trabalho, tem que tomar cuidado. Consequência dos acidentes de trabalho, prevenção de acidente de trabalho, tudo isso tem que ser levado em conta para que não aconteça, né? Como funciona o CAT para os trabalhadores? O que acontece se não fizer o CAT, né? E assim por diante, né? Tem várias coisas que a gente precisa levar em conta. Então, até a próxima oportunidade, né? E pessoas que gostam de escrever livro, né? Por exemplo, aqui eu tenho esse livro, né? Frutas e ervas que cura, né? Frutas e ervas que cura. Eu não sei se eu já tenho comentado, tenho mostrado, né? Talvez eu tenha mostrado alguns livros, não sei se é esses daqui. Se eu estou repetindo, não tem problema, né? Que as pessoas, muitas vezes, a gente precisa repetir. São livros, enciclopédia, né? Das plantas medicinais, né? Então, as pessoas que querem escrever seus livros, embaixo a gente deixa os links, né, sobre estudo de plantas e ervas medicinais. E as pessoas que querem escrever um livro, né, sobre ciência, sobre plantas e que já tem entendimento das plantas, sobre saúde e outros, né, outros livros, eu deixo à disposição os links para as pessoas entrar na editora e fazer o seu livro, né? Ali você entra em contato com as editoras e pode também escrever o seu livro, né? Corrigir, né, os erros das letras. E aí fica, né, essa dica, né? E vamos sempre vivendo e aprendendo. Que Deus abençoe a todos em toda parte do Brasil e do mundo.